Olá, boa tarde. Está começando mais um Dia a Dia com Deus. Nessa semana nós estaremos conversando a respeito de trabalho. Hoje o assunto é o workaholic. Você sabe o que significa isso? Workaholic é um termo em inglês que significa viciado em trabalho. Você é uma pessoa viciada em trabalho? Hoje nós estamos aqui na Cargo Lift e vamos conversar com o Markson Marques. Ele que é diretor, proprietário aqui da empresa e vai compartilhar um pouquinho com a gente a respeito deste assunto. Fique ligado, está começando mais um Dia a Dia com Deus. E hoje, nessa segunda-feira, estamos começando mais uma semana aqui no programa Dia a Dia com Deus. Estaremos conversando a respeito de trabalho. Hoje o assunto é o workaholic. E eu estou aqui com o Markson Marques, ele que é diretor, empresário, está à frente aqui da Cargo Lift. Vamos compartilhar aqui um pouquinho a respeito desse assunto. Markson, como é que é isso? Como é a questão do workaholic? Como que isso implica na vida da pessoa, na saúde, na família, nos negócios? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Óbvio, eu acho que esse tema ele é muito interessante e ele pega boa parte dos executivos e principalmente empresários. No meu caso, eu nasci em São Paulo, uma cidade pujante, né, que força a gente a trabalhar num ritmo muito forte. Fui office boy, você imagina você ser office boy numa capital daquela, com trânsito, com tudo. Então, aos meus 15 anos comecei a trabalhar. Aos 16 anos eu tinha que sair de São Bernardo e ir para São Paulo todos os dias. Eu me lembro que às vezes o chefe me soltava para fazer banco com 25 minutos de antecedência. Não tinha jeito, o banco ia fechar se eu fosse de ônibus. Então eu tinha uma moto, apesar de ser menor de idade, eu cheguei a comprar um bigode postiço e eu colava aqui para que a fiscalização de trânsito ela não me autuasse e eu conseguisse chegar no banco em tempo. Então a minha vida sempre foi uma correria. Depois eu mudei para Curitiba, já casado, etc. E quando eu decidi me tornar empresário, eu também cometi erros, como quase todos cometem, de trabalhar demais, de ficar muitas horas à disposição da empresa para fazer a empresa crescer, já que ela nasceu do zero. Graças a Deus, eu não sofri problemas de saúde, mas eu tenho colegas empresários que menos de 40 anos, eles tiveram problemas com o coração, têm problemas até hoje, pelo excesso de trabalho. Então, eu trabalhei bastante, mas consegui, graças a Deus, preservar a atenção à família, ao tempo para o lazer também, e Deus foi generoso comigo e não me deixou sofrer nenhum problema de saúde, o que é muito comum. Então, aos 43 anos eu ganhei experiência e hoje eu consigo administrar muito bem isso, graças a Deus. Dentro dessa sua experiência, no caso, Markson, eu sei que isso não é comum só para o empresário, mas também isso acontece no autônomo, no empregado de uma maneira geral, né? Isso é um fator comum para as pessoas que estão aí no mercado de trabalho, esse excesso, né, no envolvimento na carreira, na vida profissional. E dessa experiência, como é que você estava contando aqui pra gente, você trouxe isso aqui para a empresa também? Como é que é a relação com os funcionários a respeito disso, do excesso de trabalho e como que isso está afetando a vida deles aí no caso? Olha, o que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros que trabalham comigo. Você imagina o trauma para um empresário se ele perceber que um funcionário seu passou a ter problemas de saúde ou às vezes até se acidentou trabalhando para a gente. É muito triste. Então, eu hoje tenho 13 filiais na nossa atividade de transporte e logística pelo Brasil afora. Tem quase 200 funcionários, contando motoristas e caminhoneiros autônomos. A gente tem 1.500 pessoas que dependem desse negócio. Então eu tenho a noção do peso da responsabilidade que está sobre as minhas costas. Eu oro a Deus todos os dias para que não me deixe errar nas minhas decisões, porque uma decisão errada minha pode prejudicar a vida de muitas pessoas e até de crianças. E há anos eu implantei aqui na Cargo Lift um programa de participação nos lucros para os funcionários, e um dos itens desse programa é exatamente o item que desestimula a prática de horas extras. Eu entendo que nós seres humanos fomos desenhados por Deus para trabalhar 8 horas por dia, conviver com a família 8 horas por dia e dormir 8 horas por dia. Então aqui na Cargo Lift a gente desestimula a prática de horas extras para que os funcionários e colaboradores tenham o tempo do lazer, tenham tempo com a família, possam dormir bem. E na verdade, a gente acaba produzindo melhor no dia seguinte, porque quem se prepara bem
trabalha melhor no dia seguinte. Então essa é uma prática que eu tenho aqui, Albert, com muito sucesso. A gente tem uma alta produtividade aqui, com um quadro até enxuto, e muito por essa política, com certeza. Ok, obrigado, Marcson. Você viu aí a palavra de um especialista, de gente que está fazendo a diferença aí neste assunto. Agora você acompanha uma palavra do pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. O assunto tema da nossa discussão de hoje é um assunto complicado, porque tem a ver com as várias pressões que a sociedade moderna nos faz. Ser um viciado em trabalho, um workaholic, é alguma coisa que nós somos ensinados e aprendemos desde muito cedo. As nossas crianças, elas estão indo à escola, depois da escola fazem inglês, fazem balé, judô, natação, tem que fazer um curso especial de Kumon e etc. E de repente a vida tem uma agenda, desde pequenos até a nossa maturidade, tão pesada. E a gente acaba sendo viciado na atividade. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter balanço na vida. O que funciona na nossa vida não é deixar de trabalhar ou não progredir, mas ter equilíbrio. Quantas pessoas têm vivido uma situação difícil de relacionamentos dentro de casa, pais com filhos, filhos com pais, marido e esposa, simplesmente porque não há balanço, não há disciplina, não há um tempo de qualidade determinado para cada pessoa. A palavra de Deus vai nos ensinar que a nossa vida deve ser regida por algumas prioridades. A primeira prioridade que precisamos ter no nosso coração é Deus. Deus é Senhor. E se na sua vida não há tempo para Deus, não há tempo para Jesus, e a sua vida corre para todos os lados, então na sua área espiritual você está morrendo, está vazio, porque uma área muito importante da sua vida não está sendo suprida. A segunda prioridade que a Bíblia vai nos ensinar, que precisamos colocar para nós, é nós mesmos. Nós precisamos ter tempo para nós, para aquilo que é importante, para aquilo que nos dá prazer, para um hobby que exercitamos, porque se nós não formos capazes de nos amarmos e não formos capazes de cuidar de nós mesmos, nós vamos adoecer, nós vamos cair em falência. Por isso a palavra de Deus ensina que a gente trabalha 6 dias e descansa 1. Porque se a gente não colocar esse tempo de descanso na nossa vida, de qualidade, a gente sucumbe. A terceira prioridade que a palavra de Deus nos ensina é a nossa família, as pessoas que nos são tremendamente caras. Que adianta você construir um mundo e perder as pessoas que você ama? Um dia eu estava caminhando aqui pelo corredor da igreja e alguém veio conversar comigo e disse: olha, estou vivendo uma situação tão triste. Me separei da minha esposa e dos meus filhos. Que coisa horrível! É chegar num fim de semana e ficar num quarto de um apart-hotel, olhando para as paredes e descobrir que não sobrou ninguém na tua história. De que me vale o emprego naquela estatal? O que me vale os recursos financeiros, o meu nome no jornal? Eu olhando as paredes naquele fim de semana numa tremenda solidão. É disso que a Bíblia fala quando diz que nós precisamos colocar prioridades. Agora, o grande problema é que o viciado em trabalho, ele não percebe que é viciado em trabalho. Eu tenho um amigo que é um holandês, filho de holandeses, nascido no México, e um homem muito grande, muito ativo. E um dia ele estava fazendo uma série de pregações e encontrou um diácono de uma igreja. E aquele diácono da igreja olhava para ele e dava risada. Olhava para ele e dava risada. E ele começou a ficar muito bravo com aquele homem. Mas por que esse homem toda hora dá risada? E no final do encontro ele olhou para aquele meu colega e disse: eu preciso conversar com você. Aí ele disse: pois não, vamos aqui nessa sala. Sentou-se numa cadeira, ele pegou uma cadeira, colocou de frente para ele e disse assim: eu sei que você é um viciado em trabalho, porque eu já fui e vejo em você as características do meu vício antigo na sua vida.
Ele disse, não, de jeito nenhum, não sou um viciado, eu sou uma pessoa ativa, eu tenho muitos compromissos, mas eu não sou um viciado em trabalho. Ele disse, não, vamos fazer um teste. Nós vamos ficar olhando um para a cara do outro, sentado aqui nessa cadeira, e eu duvido que você consiga permanecer quieto olhando para mim por 5 minutos. Se você conseguir ficar olhando para mim sem fazer nada por 5 minutos, eu quero pedir desculpas a você, mas eu duvido. E aí então ele ficou muito bravo e disse, claro, vamos fazer já. E começou. E um olhando para a cara do outro e aquele diácono sorrindo para ele. Você pode imaginar? E chegou uma hora que ele não aguentou e se levantou. Eu não aguento mais isso aqui. Eu não disse para você que você é um viciado em trabalho? Eu quero dizer para você que às vezes a gente não se percebe, mas as pessoas que estão à nossa volta percebem que a nossa vida está sendo construída sem prioridades. Onde está o lugar de Deus na tua vida? Onde está o seu lugar, dos seus alvos, dos seus sonhos? Não estou falando profissionais, mas aqueles lúdicos da sua vida. Onde estão as pessoas significativas, o lugar e o tempo delas? Quer fazer uma coisa especial? Se você tem filhos, separe no meio da semana, um dia da semana, para quem sabe você sair correndo do trabalho e dizer, esse dia eu vou apanhar você na escola e nós vamos tomar um lanche juntos. Tome um lanche num fast food, mas é um tipo de tempo só exclusivo e só especial, dizendo, você é especial. Faça isso com a sua esposa, separe uma noite, separe um tempo para as pessoas que são significativas e separe um tempo para Deus. Porque andar com Deus é aprender a colocar em ordem todas as prioridades da vida. Porque o Senhor é aquele que nos ajuda a colocar no lugar certo aquilo que tem valor e tem significado. Que Deus abençoe você e que você não precise ser um viciado em trabalho, mas seja um viciado nos relacionamentos significativos. Que Deus o abençoe. E este foi mais um Dia com Deus. Continue com a gente, durante toda essa semana estaremos conversando a respeito deste assunto, o trabalho. Amanhã estamos de volta, 1h30 da tarde aqui na Band.